Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo aqui, já se inscreve pra gente bater a meta de 95 mil inscritos. Deixa o seu like pra fortalecer e vamos pra cima, que hoje é dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tá? Corinthians e Curitiba aí às 4 horas da tarde, lá na Neoquímica Arena. Vamos falar bastante aí sobre essa partida, certo? Peço que vocês me acompanhem nas redes sociais, tá? Já que é dia de Corinthians e é dia de pós-jogo lá no Instagram, @John do Timão, tá? Então peço que me acompanhem, dê essa moral aí pro John. Acabou a partida, a gente entra na resenha, analisa o jogo, debate um pouco sobre o Corinthians, outras questões. O pessoal manda pergunta, a gente vai interagindo, é bem bacana mesmo. Certo, rapaziada? Vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Deixo aqui o meu feliz Dia dos Pais, tá? Pra todo mundo aí que acompanha o John no Timão, pra toda a nação corintiana, tá? Eu até comento com meus amigos, pô, John, mas, eu não tenho pai, isso e aquilo. Cara, eu vejo essa relação no dia a dia, tá? Tem gente que não tem pai, situações individuais de cada um. Tem gente que já é pai, tá? Só que, por exemplo, eu vejo a relação com os amigos, com a família, com tudo. Num conselho que você dá para um amigo, certo? Uma proteção, uma palavra, certo? Um acolhimento. Isso é ser pai também, tá? Um abraço, no momento de dificuldade que você estende a mão, tá? Eu vejo tudo isso de um pai nas relações do dia a dia, tá? Então, feliz Dia dos Pais para você que é pai, para você que é avô, pro seu pai também, tá? Esteja com ele, dê um abraço e o principal, vai Corinthians, rapaziada! Mais uma vez, um feliz Dia dos Pais para toda a nação alvinegra e vamos para cima. Bom, rapaziada, o Corinthians ontem divulgou a lista de relacionados para a partida de hoje, né, contra a equipe do Coritiba, tá? Vou pegar aqui a lista completa para vocês. Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Laterais: Fábio Santos, Matheus Bidu, Fagner e Rafael Ramos. Zagueiros: Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo. Meio-campistas: Guilherme Biro, Juliano, Matheus Araújo, Maicon, Renato Augusto, Rony, Juan Oliveira, Matias Rojas e Gabriel Moscardo. Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Yuri Alberto, Pedro, Romero e Wesley. Tá? Esses são os jogadores aí relacionados para a partida de hoje. Tivemos a ausência do Lucas Veríssimo e do Mosquito, tá? Provavelmente opção aí do Luxemburgo, já que os atletas vêm treinando normalmente, tá? Mas o Luxemburgo deve responder, né? Alguém deve perguntar sobre isso na coletiva de imprensa, tá? Mas ficamos felizes pelo retorno do Renato, né, que foi cortado aí da última partida, o Matias Rojas e também o Gabriel Moscardo. São 3 atletas aí que, na minha concepção, são titulares da equipe do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e aí a bola rola às 4 horas da tarde, tá, na Neoquímica Arena. Nosso adversário é o Coritiba, um time que está na zona do rebaixamento. Existe um tabu enorme, eu acho que fazem 12 anos que o Coritiba não vence o Corinthians. Tá? Se eu não estiver enganado, é essa a estatística, não sei se é aqui em São Paulo ou se é aqui em São Paulo e lá em Curitiba, mas enfim, tá? É um jogo extremamente importante para que o Corinthians vença, distancie da zona do rebaixamento e foque na Copa do Brasil. Tá? Esse para mim é o principal ponto, é passar a partida de hoje e o Corinthians focar na Copa do Brasil, tá? Alguns pontos importantes. A provável escalação do Corinthians deve ser a seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Meio campo com Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto. No ataque, Adson, Wesley e Yuri Alberto. A linha de defesa é a linha titular do Luxemburgo, não pode questionar, tá? Que eu digo aí que não pode questionar é no sentido de o Luxemburgo definiu e não adianta, né, que não pode, é que não adianta questionar, é a linha de defesa dele. Tem o Lucas Veríssimo, tem Bruno Mendes, tem isso, tem aquilo, não, a linha de defesa dele é Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos, tá, da provável escalação. Meio campo, temos o retorno do Gabriel Moscardo, importante, fazendo a dupla ali agora com o Maicon, Renato voltando para a armação da equipe, e aí o ataque com Wesley na esquerda, né, o Adson pela direita e o Yuri como o nosso centroavante.
tá? Já falamos aí as opções que temos no banco, né? O próprio Matias Rojas deve entrar no segundo tempo, ganhar aí alguns minutos. E um ponto importante, tá? Os jogadores que estão pendurados. Cássio, Gil, Matheus Bidu e Fausto Vera, tá? Quem tomar aí cartão amarelo não joga no próximo final de semana, tá? Então, esses jogadores aí precisam estar atentos na partida. A transmissão vai ser da TV Globo e do Premier, tá? Então vai passar aí na TV aberta e também na TV fechada. E o que eu quero saber de vocês é o palpite para a partida de logo mais entre Corinthians e Coritiba, lá na Neoquímica Arena, 4 horas da tarde. Lembrando, o juiz apitou o final do jogo. O John entra ao vivo lá no Instagram, tá? Pra gente debater aí a partida do Corinthians, falar também sobre o jogo da Copa do Brasil da semana que vem. Uma live bem bacana, tá? Aquela live pós-jogo de resenha, com muita informação também, análise e tudo mais. E o principal, a participação de vocês, a participação do público. Certo, família? Vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, rapaziada, tivemos uma grande novidade anunciada ontem pelo Corinthians, que foi, tá, a mudança de número do Matias Rojas. Quando ele foi anunciado, ele chegou como camisa 18 do Corinthians, certo? E aí ontem foi anunciado que ele é o novo camisa 10 do Coringão, tá? Pra mim era o principal nome, uma vez que o Renato Augusto não gosta de jogar com a camisa 10, que ele gosta de jogar com a 8, beleza? A gente respeita aí a opção do Renato. E quem sobrou, né? Quem virou a opção principal aí foi o Matias Rojas. Aceitou o convite. É o novo camisa 10 do Corinthians. Tá? O pessoal fez até aí um levantamento de todos os gringos que jogaram com a 10 do Corinthians. O primeiro deles foi o Carlitos Teves. Sensacional. Craque de bola. Craque. Campeão aqui e tudo mais. Tá? Depois tivemos o Acosta. Já não teve o mesmo sucesso. De Federico, não vou nem comentar sobre De Federico. E por fim, tá, o último foi o Casares. O Casares, o equatoriano Casares, é um caso à parte. Que o Casares com a bola no pé, muito bom de bola. O problema dele é o comprometimento, é a entrega. Ele sabe jogar com a bola no pé. A bola vem nele, ele vai deixar o companheiro na cara do gol. Só que a bola passa do lado dele, ele nem olha. Ele não dá um carrinho, ele não luta, ele não tenta, tá? O que foi diferente da atuação do Matias Rojas que a gente viu contra o América Mineiro. Foi um cara que bateu o escanteio, o time do América cortou, ele saiu correndo atrás do cara. Saiu correndo. Chegou no campo do Corinthians, o cara foi pra adiantar, ele deu o carrinho, lateral pra eles. Mas recuperou, certo? Não deu o contra-ataque, deu tempo do time do Corinthians se organizar novamente e aí sair pro jogo, tá? Então assim, pelo menos nessa parte da raça, parece que o Matias Rojas vai entregar. E qualidade técnica já vimos que ele tem. Agora o que ele precisa de uma sequência de oportunidades para que ele consiga fazer gols, dar assistência, vai ganhando confiança, entrosamento e aí tomara que ele dê muitas alegrias pro torcedor do Corinthians, rapaziada. Bom, agora eu quero falar sobre uma pequena polêmica, tá? Uma pequena polêmica. Na verdade não é nem pequena não, é uma polêmica. Então é uma polêmica. Em fevereiro desse ano, o Corinthians anunciou uma contratação de um lateral esquerdo para o time sub-17, tá? Se trata do Caio Alberto. Contratou o atleta aí para o sub-17, ele lateral esquerdo para o sub-17. Beleza, contratou. Já estamos em agosto, certo? Em agosto. Tivemos aí 17 partidas da equipe sub-17. 17 jogos. Quase um turno de Brasileirão. E o lateral Caio Alberto não foi relacionado para nenhuma partida. Não é que ele é reserva e não entrou. Não, ele não foi nem relacionado. Não foi nem chamado para o jogo. Tá? Então, em 17 partidas, o lateral Caio Alberto, que foi contratado aí em fevereiro, não foi relacionado para nenhuma partida. Vamos para a equipe sub-17 do Corinthians. O nosso lateral esquerdo é o Caio Henrique, certo? Opção 1. O reserva do Caio é o Miguel. O reserva do reserva é o Marcelo Maia.
tá? Então é Caio Henrique, Miguel, Marcelo Maia. O Caio Alberto é a quarta opção na lateral esquerda do Sub-17. Quarta opção. Agora vamos para a parte contratual desses atletas. O Caio Henrique tem um contrato amador, certo? São vínculos amadores, que é normal o clube assinar os contratos amadores com os jogadores da base, tá? Normalmente eles só assinam o contrato profissional ou no Sub-20 ou quando sobem para o profissional, tá? Então fica essa relação, assina um contrato amador, se o cara for ter futuro no clube, assina o profissional. Então Caio Henrique, contrato amador, Miguel, contrato amador, Marcelo Maia, contrato amador, e o Caio Alberto, que é a quarta opção, contrato profissional. Foi contratado em 2023, em fevereiro de 2023, já com um contrato profissional, sendo a quarta opção do Sub-17. Será que faz sentido? É a pergunta que eu faço pra vocês. Faz sentido? O seu titular não tem contrato profissional, o reserva não tem, o reserva do reserva não tem. Agora, o reserva do reserva do reserva tem o contrato profissional. Tem o contrato profissional. E aí, em 17 jogos, ele não foi relacionado para nenhuma partida. Agora, vamos para um ponto importante disso tudo. O senhor Caio Alberto, lateral esquerdo, que tem contrato profissional com o Corinthians, mas é o quarto reserva, né, a quarta opção no Sub-17, ele é irmão do Yuri Alberto. Irmão do Yuri Alberto. E aí, um ponto importante sobre isso tudo. Pô, John, mas às vezes o Caio Alberto jogou bem em algum lugar, o Corinthians viu, falou, ó, vamos contratar o cara, já faz o contrato profissional. Não. O irmão do Yuri Alberto jogava lá no São José e não era tudo isso, tá? É só pegar os números dele. Não era esse jogador para assinar um contrato profissional com o Corinthians. E aí, a minha pergunta é a seguinte: quem aprovou a contratação do Caio Alberto? Quem fez a proposta do contrato profissional? Quem autorizou? Quem avaliou? Quem são essas pessoas dentro do Corinthians? Por que o Caio Alberto, que é a quarta opção, tem um contrato profissional e o Caio Henrique, que é o titular, não tem? Qual a justificativa? O que acontece dentro do Corinthians? São perguntas que, infelizmente, o Duílio não responde pra gente, tá? Infelizmente. Dizem que são da renovação e transparência, mas de transparência não existe nada nessa gestão e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, finalmente saiu aí a negociação do Carlos Augusto, tá? Ex-lateral esquerdo aqui do Corinthians, cria da nossa base, foi vendido para o Monza da Itália, né? Na época da pandemia ainda, o Carlos Augusto começou a ter uma sequência como titular do Corinthians, foi vendido, tá? Foi vendido aí na época por 4 milhões de euros e o Corinthians colocou uma cláusula no contrato que teria direito a 60% do lucro do time italiano em uma negociação futura. A negociação futura finalmente aconteceu. Toda a janela, os times sondavam o Carlos Augusto. Inter, Juventus, a Roma. Ia sondando. E a Inter finalmente fechou. Qual que é o valor? A Inter vai pagar 13 milhões de reais pelo Carlos Augusto. Vamos lá. A Inter vai pagar 13, o Monza tinha pagado 4 milhões. Então, o lucro que o Monza vai ter com o Carlos Augusto é de 9 milhões de euros. O Corinthians vai ter direito a 60% desse lucro. Então, 60% de 9 milhões de euros. Vai dar aí 5,4 milhões de euros, que na conversão para o real vai dar aí em torno de 29 milhões de reais. Pô, uma quantia excelente. Uma quantia excelente. Qual que é o problema? Qual é o problema? O contrato hoje do Carlos Augusto com a Inter de Milão é de empréstimo e tem a obrigatoriedade de compra na próxima janela de meio de ano.
Então, o Carlos Augusto vai agora por empréstimo para a Inter. E no meio do ano que vem, a Inter vai pagar esses 13 milhões. Então, o Corinthians vai receber 13 milhões de euros, tá? E aí o Corinthians vai receber 5,4 milhões de euros, mas em julho do ano que vem, tá? Esse é o contrato. De forma geral, é um negócio bom pro Corinthians. Não vai receber o dinheiro agora, mas vai receber no meio do ano que vem. Por quê? Porque a cláusula de compra é obrigatória para a Inter de Milão. Não é uma opção de compra, uma preferência. É uma obrigatoriedade de compra da Inter de Milão, tá? Então, a Inter vai ser obrigada a comprar o Carlos Augusto nesse valor. E o Corinthians vai receber 29 milhões de reais dessa negociação com o Carlos Augusto. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Negócio bacana, tá? No fim das contas aí vai ajudar bastante o Corinthians no meio do ano que vem, né? Uma janela importante, a gente sabe aí, janela do meio do ano. Tomara que no meio do ano que vem a gente já tenha um presidente competente, um presidente que queira o bem do clube e que faça o bom uso desse dinheiro. Certo, rapaziada? Lembrando, tá? Lembrando que teremos a live pós-jogo lá no Instagram, @JohnDoTimão, tá? Não percam. Acabou o jogo entre Corinthians e Coritiba. O John entra ao vivo lá no Instagram. Tem o link aqui embaixo pra vocês. Certo, rapaziada? Vamos pra cima. Até mais. Um forte abraço e vai